Seguramente não. Direito, conforme a teoria tridimensional de Miguel Reale, é fato, valor e norma. Não é norma, valor e fato. Logo, o direito de laje, a utilização das lajes, é fato em nosso sistema jurídico. Por quê? Porque a população, nas cidades de grande densidade populacional, já tinham a comercialização, a utilização das lajes. Diga-se isso na cidade do Rio de Janeiro, como exemplo, as cidades de Salvador, as grandes metrópoles brasileiras, principalmente nas regiões de menor condição econômica, os morros cariocas, as favelas de Salvador, as favelas de Fortaleza, como exemplo. Então, não há que se falar em uma restrição à aplicação do direito, porque o direito real de laje, ele é, na verdade, uma aplicação da função social da propriedade. Porque nós temos que pensar que nós temos uma matriz, que é a Constituição Federal, que fala em função social da propriedade, e temos a dignidade da pessoa humana. Orbitando em torno dessa norma maior, nós teremos outras normas. A norma que trata do direito real de laje, a norma dos loteamentos urbanos, a lei do parcelamento urbano, a própria lei 6.015/73, que trabalha a questão do registro imobiliário, a lei das incorporações imobiliárias. Então não há que se falar em restrição ao uso do direito de laje, porque na aplicação axiológica desse direito conferido, nós vamos observar e distinguir claramente que direito de superfície é uma coisa, direito de laje é outra coisa. Pelo contrário, a aplicação já existia. A norma vem apenas para trazer melhor regulação ao que já existia, algo que já existia na realidade fática. Não acredito nisso. O que a gente tem que entender é o seguinte: o direito urbanístico brasileiro, né, nós tivemos um crescimento desordenado ao longo do tempo, né? Tivemos uma influência portuguesa mais desorganizada. Os que tiveram influência espanhola foram cidades que cresceram de forma muito mais organizada. Então, na nossa história, a gente já tem um crescimento desordenado das cidades ao longo do tempo, em várias cidades. Então, o que o legislador fez, na realidade, quando ele adota o direito de laje, que está sendo muito criticado na doutrina, pela atecnia, né, e por algumas incongruências, é que, na realidade, ele está consagrando uma prática popular, principalmente nas camadas de baixa renda. Então, na realidade, o direito de superfície, que vem no Estatuto da Cidade, está dentro das políticas urbanísticas, né, em que você pode ceder o direito de superfície para plantação, para atividades, para construção, né, e ele é dentro de uma estrutura de política urbanística. O direito de laje, onde é que ele aparece? Ele aparece numa lei, a 13.465, que é uma lei de regularização fundiária, de adequação da zona rural e urbana. Então, o Estado permitiu que as cidades crescessem desordenadamente e agora ele está criando mecanismos para adequar o tal direito de laje, que é uma prática muito comum, um termo muito comum, principalmente na população de baixa renda. Então, vejam, a gente tem que olhar o contexto. O direito de laje nasce onde? Nasce na lei de adequação, de regularização fundiária urbana. Então, o direito de laje não se confunde com o direito de superfície. Agora, do ponto de vista técnico, criou alguns problemas, um conflito entre o Estatuto da Cidade, o direito civil e no próprio Código Civil, porque há incongruências nessa nomenclatura. Veja, a legislação, ela não compreende o conceito de irregularidade. A partir do momento em que se regulamenta o Instituto, a irregularidade está dele afastada. Nesse sentido, a tentativa que se buscou fazer com a nova legislação, apesar de, mais uma vez, ter seguido um caminho absolutamente tortuoso, é empreender uma regularização fundiária. A medida provisória, editada no final de 2016, buscou regularizar os imóveis, tanto urbanos como rurais, acrescentando um capítulo
no nosso Código Civil a respeito do direito real de laje. Nesse sentido, não há uma relação de irregularidade ou de incentivo a uma prática, quando na verdade existe uma prática social que está sendo reconhecida e abrangida por lei. O que nós precisaremos é garantir recursos públicos, orientação, um processo educacional e um acesso a um direito urbanístico em sentido amplo, para que a população possa fazer uso do seu direito à moradia com menos custo e da maneira que melhor se adeque à sua necessidade, enquanto sujeito, enquanto família, enquanto comunidades devidamente constituídas. Não dá para, digamos, antever se vai haver, digamos, estímulos a mais imóveis irregulares, porém é uma inovação assim positiva. Porque assim é uma leitura, digamos, é uma espécie de leitura do direito civil sob uma perspectiva constitucional, porque assim essa lei ela tá, como eu disse anteriormente, como ela tá se atentando à realidade social e, sobretudo, numa época de crise econômica como a nossa, considerando inclusive que o direito à moradia é erigido à condição de direito social, valores do trabalho, valores da família, então tudo isso, da dignidade da pessoa humana, então tudo isso se coaduna no sentido de que o direito real de laje, ele vem, digamos, se tornar instrumento de um direito civil pautado no constitucionalismo, de um direito civil constitucional. Então ele vem realizar valores que a Constituição consagra. Então, fazendo juízo de ponderação, ainda que futuramente se verifique assim aumento, digamos, desse tipo de instituto, de registros desse tipo de instituto, vai ser positivo fazendo juízo de ponderação, porque os valores que ele busca, eles têm mais relevância, embora e assim ele está pautado na ideia de realidade social, já que não adianta escondermos o fato de que existem muitas construções irregulares e, sobretudo numa época de crise econômica, se usar, digamos, o direito como um meio para efetivamente se garantir a função social da propriedade, ou seja, otimizando a propriedade, porque quando você permite digamos, individualizar, digamos, criar edificações, digamos, andares ascendentes e subterrâneos, criando matrículas distintas, você otimiza, de certa forma, a propriedade, ou seja, você faz com que ela se preste a vários destinatários e faz com que se garanta a habitação, o direito à moradia, que é consagrado na Constituição. Então, não dá para antever se vai haver estímulo, mas foi um acerto do legislador, no meu entender. Veja, nós temos, principalmente vamos pegar Aracaju tem todo o seu território ocupado, nos estudos do novo plano diretor, que não chegou a ser enviado na Câmara, mas à época, como eu estava com o secretário de Meio Ambiente, uma equipe da SEMA participou dos estudos, foram identificados 250 áreas de ocupação irregular dentro de Aracaju, né? Áreas de riscos e áreas de ocupação irregular, com vários problemas urbanísticos. E a arquiteta Ana Nery, que participou e foi uma das autoras da reforma do plano diretor, ela já colocava ali como item para regularização, né? Só que essa lei ela surge posteriormente, né? O mandato do ex-prefeito acabou em dezembro de 2016, quando surge essa lei. Mas já trazia o plano diretor de Aracaju, já trazia a proposta de regularizar, que são 250 ocupações com problemas dentro de Aracaju. O que se busca hoje? Qual é a realidade hoje, né? Então você chega, vamos pegar um exemplo bem grande. Você pega uma Rocinha hoje, ela tem mais de 300 mil habitantes. Então você não tem como deslocar todo mundo, você vai ter que adequar. Então o nosso direito urbanístico, ele trabalha nessa perspectiva de adequar.
O direito de laje ele vai trazer adequação. Eu não acredito que ele agrave, porque ele tem limite, mas ele vai ter adequações, né? E esse é o caminhar. Londres teve sua lei de regularização da zona rural urbana em 1950, na década de 50. Nós não temos nenhum plano diretor atualizado. Então nós pagamos esse preço do crescimento desordenado. Então em muitas áreas, não só na questão da laje, mas em muitas áreas, nós vamos ter que ter adequação, né? Se você chega na margem do São Francisco, o afastamento de mata ciliar seria em torno de 200 metros. Mas o INCRA assentou pessoas até a margem do rio. Essas pessoas estão lá há 40 anos. Então vejam, o direito de laje ele tenta adequar uma situação real. Eu não acredito que agrave. Agora é preciso reformular o novo plano diretor e fazer a adequação e aplicação. Eu acho que ele dá mais uma segurança, ele acomoda a situação. Eu não tenho, no meu dia a dia profissional, eu não tenho como dar dados concretos. O que assim, eu posso garantir é que assim, há uma grande irregularidade. A lei, na verdade, que introduziu o direito real de laje, ela veio, digamos, ela veio como instrumento para garantir, por exemplo, função social da propriedade, regularização fundiária, então ela é bem mais ampla. Então é visível e digamos, é uníssono, digamos, é ser disso que as propriedades elas são irregulares. As pessoas, assim, não é muito comum em cidades pequenas, por exemplo, em cidades do interior de Sergipe, que as pessoas tenham a propriedade efetiva. Geralmente elas têm a posse. Então, essa lei veio pautada na realidade social, pautada na ideia de que é necessária essa regularização para garantir, inclusive, a segurança das pessoas, a segurança jurídica, inclusive. Mas assim, eu não tenho dados precisos porque não só pela recenticidade da norma, da lei que foi de 2017, como também porque eu não atuo nessa área aqui, eu não atuo diretamente em um cartório de registro de imóveis que eu poderia colher algum dado mais preciso, mas com certeza já devem ter ecos de mudança, assim, crescente utilização do Instituto. Ela traz a compartilhamento, né? Porque a coluna vai ser a mesma, o alicerce vai ser o mesmo, né? Então ele aplica analogicamente na regra ali as mesmas regras do condomínio, né? Que haverá uma repartição dos custos da manutenção, né? Isso é uma coisa que vai ter que ser trabalhada, orientada para que funcione, né? Apesar de, como é um direito real e as unidades serão autônomas, mas a base de sustentação delas é a mesma, o alicerce é o mesmo, a manutenção tem que ser a mesma, né? Então isso, a lei faz essa previsão, mas vai ter que ter um trabalho na comunidade para que se acomode isso. O direito não tem lacunas. Nós sabemos que o direito ele é costume, ele é jurisprudência, ele é doutrina, ele é normas consuetudinárias. Então é um conjunto de normas que deve ser sempre analisado à luz da Constituição. Situações como essa, em que existiria uma discussão se o proprietário da laje tem corresponsabilidade na manutenção, do custo de manutenção de uma coluna que está abaixo e que dá sustentação ao seu prédio ou não, com certeza é facilmente solucionada pelas regras que nos dão o caminho no próprio direito civil. O direito das águas coloca isso, o proprietário do terreno acima tem que manter o direito do acesso às águas do terreno de baixo, o direito das águas prevê isso. Direito de vizinhança, não se pode colocar a divisão do muro, ou seja, na construção de um muro, se o muro atende as duas partes, deve ser dividido e rateado o custo. Então não é diferente em relação ao direito de laje. Se uma laje, um exemplo, se uma fundação inferior causa prejuízo ao prédio de cima, que é uma laje ao proprietário de cima, com certeza esse custo deverá ser rateado na sua devida proporção. A aplicação do direito que já está no Código Civil, direito obrigacional. Então é algo de fácil solução para um magistrado, para um aplicador da norma.
condomínio edilício, de forma resumida, nós temos o direito à fração ideal, o que não se observa com o direito real de laje. O condomínio edilício também observa uma série de regramentos em capítulo próprio do Código Civil que exige outras formalidades, o que não ocorre com o direito real de laje. Temos alguns aspectos em comum, como por exemplo a matrícula própria e o exercício autônomo de determinados direitos naquele espaço, sobretudo aqueles inerentes ao direito de propriedade, que é o de usar, gozar e dispor. Usar, gozar e dispor. Então, apesar de haver pontos em comum, como há também com o direito de superfície, com o próprio direito de propriedade, não há uma coincidência devido à diferenciação da extensão desse direito e da forma como está regulamentado no Código Civil. O direito real de laje, ele nasce para adequar uma situação, né? Então ele vai dar uma característica autônoma de um novo compartimento que surgiu, né? Então você está adequando uma situação que começa a ter uma prática diferente. O condomínio, ele já tem uma legislação desde o Código de 16, né? Onde ele já nasce com esse compartilhamento para um propósito comum, né? São condôminos, ou seja, são pessoas que têm o domínio daquilo, mas ele já nasce com aquele propósito, que é diferente do direito de laje, né? Então, o direito de laje, e como é uma lei de adequação, ele veio suprir uma prática popular, né? Como no passado, na área comercial, a duplicata sem o aceite, né? Uma prática comercial que depois terminou sendo aceita pela jurisprudência. Então, na realidade, são institutos diferentes, bem diferentes até pela sua instituição e constituição. Novamente, no que se refere ao direito de moradia, então veja que, como o direito real de laje, ele está intimamente ligado à forma como as pessoas vivem e moram. Por um lado, pode-se ter a impressão de que se trataria de uma forma de dizer: morem de maneira precária e nós, Estado, lavaremos a mão em relação a isso. Por outro, pode estabelecer um reconhecimento de que há pessoas nessa condição e que essas pessoas precisam de um grau de proteção, precisando, portanto, ser abrangidas por uma regulamentação, a fim de dar acesso a direitos, de proteção daquele direito, na medida em que é um direito real devidamente constituído em nossa legislação, tornando mais uma vez o direito uma faca de dois gumes. Essa característica do direito enquanto faca de dois gumes, ela é presente em todo o nosso ordenamento, sobretudo quando se trata de direito de propriedade, de direitos patrimoniais. Nesse sentido, a política habitacional, ela deve ser pensada num contexto muito mais amplo e não acredito que será abandonada em função do direito real de laje. Pelo contrário, ela pode ser repensada, pode ser trabalhada a fim de que aquelas lajes ou aquele direito real exercitado, como se considera em sobrelevação, ele possa ser, ao ser reconhecido, possa fazer com que haja uma preocupação real com a estrutura e com as condições de moradia daquelas pessoas que habitam e que residem em imóveis nessas condições. Tem um pouco de dificuldade de fazer a relação entre uma coisa e outra, entre a falência do nosso sistema habitacional, que conta com diversos problemas e que não goza da atenção necessária pelo Estado, mas ao mesmo tempo não vejo um vínculo direto com o direito real de laje, até porque, a considerar a realidade do Estado de Sergipe, por exemplo, estados como o nosso não estariam a priori abrangidos numa lógica mais amplificada dessa suposta política de habitação, se é que em algum momento alguém pensou nessa hipótese. A instituição do direito de laje vem realmente em um momento em que é claro que o Estado não consegue adequadamente resolver a sua política habitacional.
É lógico que a pergunta tem um viés sociológico, porque o ideal seria que o Estado sequer necessitasse financiar uma moradia para alguém. O ideal é que o Estado pudesse trazer um pleno emprego e que essa pessoa pudesse adquirir e construir a sua moradia sem sequer precisar de uma política ou de um sistema habitacional. Se existe um sistema habitacional, ele já é decorrência de uma nação pobre e subdesenvolvida. Porém, o direito de laje, ele não é o reconhecimento de uma falência do direito habitacional. Pelo contrário, o direito de laje ele vem para dar solução a uma carência que a sociedade, as pessoas que hoje possuem suas lajes, possam sim ter acesso ao próprio sistema de governo. Como? Ora, na hora em que o proprietário de uma laje pode ter o seu registro do imóvel, a sua matrícula do imóvel, ele tem dignidade, ele tem uma propriedade clara e distinta como dele e ele tem acesso a um financiamento. Ele tem acesso a um financiamento não para construir o imóvel dele, porque ele está muito feliz naquela comunidade. Uma comunidade que lhe traz, às vezes, a mais das vezes, muito mais felicidade do que uma outra área em que ele pudesse morar, uma área considerada urbana, urbanizada. Mas ele tendo uma matrícula daquele imóvel, ele tem direito a um financiamento imobiliário, um financiamento bancário, ele pode circular aquela riqueza porque a propriedade é perpétua, não é resolúvel como o direito de superfície. Então, não é uma falência, não é um reconhecimento de uma falência, pelo contrário, é o reconhecimento de que a sociedade, por si só, passou a resolver os problemas habitacionais dela. E a norma vem justamente para regulá-la. Eu trago um exemplo aos senhores. O direito sempre tem que encontrar a solução para os fatos. Vou trazer aqui um exemplo. Suponha que uma criança nasça 50 anos depois da morte do seu pai. Teria ela direito a participar do conselho diretor da empresa da família? Aí podemos nos perguntar, qual a solução jurídica para isso? Temos que encontrar. É o caso do direito de laje. Era fato as pessoas morando e sendo proprietários e todos da comunidade reconhecendo ele como proprietário. Porém, para o direito ele não era proprietário porque não tinha matrícula do imóvel, não tinha um registro do imóvel, não tinha unidade imobiliária autônoma. Ainda, para fechar a pergunta, eu respondo trazendo uma pergunta para os senhores que vai servir para o grupo. E como fica o uso capião sobre eventual direito de laje? Como fica o uso capião para eventual direito de laje quando a lei do parcelamento do solo urbano diz que o imóvel não pode ter menos de 125 metros quadrados e 5 metros de testado, uma lei de 1979. Como fica isso diante da Constituição? Como resolver? Por isso que eu digo, o direito de laje é um avanço, é um parabéns para o legislador brasileiro e vai trazer circulação da riqueza, circulação da economia, geração de riqueza e trazer o que é principal, dignidade para as pessoas que são proprietárias de lajes. É como eu penso.